Olá pessoal, boa noite. Obrigado pela presença, viu? Hoje é uma live aqui solo, né? Solo no sentido da apresentação, né? Mas nunca solo porque eu tenho sempre aí a companhia de vocês, né? Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença, tá bom? E vamos lá, né? Eu estou começando hoje uma pequena sequência de lives que eu chamei de circuito de dependência química, né? Bom, todos os temas eles são bastante amplos, né? E na dependência química não é diferente. A dependência química é bastante ampla e bastante complexa, né? Por isso, essa foi uma das razões, além de ser também uma das minhas especialidades, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, já há bons anos, as dependências químicas, né, o tratamento com as dependências químicas, né. Então, por isso que eu optei por fazer um mini circuito, um pequeno circuito, para a gente abordar de diversos ângulos, né, esse tema tão importante, né, que é o tema das dependências químicas, tá bom, gente? Bom, lembrando vocês aquilo que eu sempre falo no início das minhas lives, né? Vocês podem ir fazendo participações, colocando perguntas de vocês, tá? Aqui ao final da live eu sempre reservo um tempo, né? Para poder responder a vocês, para poder responder as questões, as dúvidas de vocês, tá? Então, se quiserem falar de onde estão, né, acompanhando, quem são vocês, o interesse relacionado às dependências químicas, né, comentários em geral, mas também colocar as perguntas de vocês, eu vou me esforçar aqui para responder sempre no finalzinho da live, tá bom, gente? Bem, vamos começar então, né, de fato, a abordar aqui o tema, né, da dependência química. Bom, então, assim, inicialmente é importante a gente, de fato, definir, né, o que é dependência química, né, em linhas gerais, né? Eu gosto muito de uma definição da dependência química, gente, que eu já vou contar para vocês, que foi uma definição que eu ouvi dos meus professores lá na especialização que eu fiz na Unifesp, né, lá com o pessoal da Uniad, sob coordenação do Dr. Ronaldo Laranjeira, né, que é uma das autoridades aí nacionais, reconhecido também internacionalmente, no tema, né, no tratamento, nas políticas públicas aí relacionadas à dependência química. E a definição é que a dependência química é uma síndrome crônica recidivante, né? Olha aí, né, essa frase, né, essa nomenclatura que define essa síndrome denominada dependência química, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que quer dizer esse conceito, né? Essa definição de dependência química, né? A síndrome se refere, por que síndrome e não doença, né? Porque síndrome dá ou traz aquele caráter, né, de algo que nos acomete e que tem múltiplas origens, né? Então, origens genéticas, né, hereditárias, origens psicológicas, origens sociais, origens vivenciais, né? Então, a dependência química na vida de um indivíduo, ela brota dessas diversas, né, origens. Por isso, o termo mais correto não é chamá-la e defini-la como doença. E o termo mais correto é defini-la como uma síndrome. Bom,
É uma síndrome que, dada a sua complexidade, quando ela se instala na vida de um indivíduo, né, ela atinge o caráter ali crônico, né? E o caráter crônico, que eu já vou explicar para vocês o que significa dessa síndrome, ele se dá muito por conta da sua característica recidivante. Então, síndrome crônica recidivante. Então, crônico é aquilo que se instala na vida da gente, né? E que depois a gente vai dizer que não há cura, tá? Isso não significa que não há tratamento. Há tratamento e há recuperação, tá? Mas não há cura, né? E por que não há cura no caso da síndrome crônica recidivante denominada dependência química? Não há cura justamente pelo caráter recidivante. O caráter recidivante, gente, é o caráter de retorno da doença. Então pensa comigo, depois eu vou abordar um pouquinho mais isso, mas pensa comigo. Então, o indivíduo ele quer vencer a síndrome, ele entra em abstinência. O que é entrar em abstinência? Ele para de usar e logo em seguida ele entra em manutenção de abstinência, ou seja, a manutenção desse não uso, tá? E aí ele passa por uma situação estressora na sua vida, que pode ser um gatilho disparador para a volta ao uso, né? E tem um escorregão, um breve uso seguido de retorno à abstinência, seguido de não uso, ou um uso maior, né? Um uso mais prolongado, tá? Então essa é a característica recidivante da síndrome, né? Então quando o indivíduo entra em tratamento e o indivíduo começa a abstinência, que é o não uso, e entra na fase de manutenção desse não uso, ele corre o risco e os perigos do caráter crônico recidivante da síndrome, do caráter de retorno ou de risco de retorno da síndrome, através de um breve retorno ou de um retorno maior, lapso ou recaída. Certo, gente? Então tá aí a definição da dependência química para vocês, uma definição que eu repito, gosto muito, né? Que obtive lá na minha pós-graduação, na minha especialização junto à Unifesp, à Uniad, que é a síndrome crônica recidivante, explicando cada uma dessas palavras e dessas características para vocês. Bom, uma dúvida que chega muito para nós profissionais, né, que trabalhamos com dependência química, é a dúvida do saber. Quando que o indivíduo é dependente químico de uma ou mais substâncias psicoativas, né? E aí, gente, o que são substâncias psicoativas? Substâncias psicoativas, uma definição simples para a gente, são aquelas substâncias que em contato com o nosso organismo têm o poder de alterar a nossa cognição, por exemplo, a nossa forma de pensar, né? A forma como trabalha a nossa memória, um exemplo, as nossas emoções, então a nossa forma de sentir, né? Como que a gente sente, né? As situações e o mundo, e os nossos comportamentos, então a nossa forma de se comportar. Então, substâncias psicoativas são todas aquelas, né, lícitas ou ilícitas, que têm esse poder de promover essas mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Bem, só para ilustrar um pouquinho mais, né, eu falei de lícitas e ilícitas, né? As substâncias psicoativas lícitas são aquelas legais para a justiça, e as ilícitas são aquelas ilegais para a justiça ou para a nossa justiça, né? O exemplo clássico
Os exemplos clássicos de drogas lícitas, né, são o álcool e o tabaco. O tabaco hoje nas suas mais variadas formas, né, experimentado, por exemplo, através do narguilé, através das essências, dos cigarros eletrônicos, enfim, que está muito em alta entre os jovens atualmente, infelizmente, né? E as drogas ilícitas, aí a gente tem maconha, a gente tem cocaína, a gente tem o crack, que é a cocaína fumada, tá? Eu gosto muito desse conceito, né? O crack é a cocaína fumada, né? A gente tem aí a heroína, né? Não muito presente no nosso país. A gente tem o LSD, aí sem presente, né? O êxtase no nosso país e uma série de tantas outras substâncias psicoativas, né, gente? Bem, então legal, eu já trouxe aqui um pouquinho de alguns conceitos da dependência química, dessa síndrome crônica recidivante para vocês, tá bom? Bom, tá, então voltando um pouquinho ao que eu falei anteriormente, muita gente tem dúvida, puxa, será que eu sou um dependente químico? Será que o meu irmão é um dependente químico? Será que o meu marido, a minha esposa é uma dependente química, né? E como que a gente procura, né, ou busca identificar que o indivíduo é um dependente químico? Existem algumas formas, né? E uma das formas é a gente se basear num manual, que é um manual, né, diagnóstico estatístico de transtornos mentais mundial, né, que é o DSM, que atualmente se encontra na sua versão 5, na sua quinta versão, né? O DSM, antigamente, o DSM-4, se eu não me engano, até o 4, ele trazia ali 7 critérios diagnósticos da doença, né, da síndrome. Lembrando, síndrome é um termo melhor do que doença. Às vezes eu dou umas escorregadinhas no termo aqui, tá, gente? Mas é síndrome, né, porque se origina de vários lugares, como eu expliquei anteriormente. E na sua quinta versão, o DSM-5, então, ele traz 11 critérios, mas basicamente esses 11 critérios diagnósticos da dependência química, eles derivam desses 7 critérios. E para ficar mais fácil aqui para a gente nessa live, eu separei os 7 critérios para vocês, que já dá para a gente ter uma noção muito boa e muito clara do que é a síndrome, de como tentar detectar a síndrome, né? E aí eu vou passar cada uma delas, explicando cada uma delas para vocês. Lembrando, gente, que assim, o diagnóstico da síndrome ele deve ser dado por profissional habilitado, tá bom? E não de maneira senso comum. Então aqui é passar uma informação para vocês, é trazer uma noção para vocês, tá? Mas se houver dúvida, é importante que vocês busquem um profissional habilitado, preferencialmente especialista no assunto, né? Para que ele possa ajudar vocês e ele de fato oferecer um diagnóstico, tá certo? Inclusive, gente, no meu site www.clinicamarceloparazzi, Parazzi com 2 Zs de Zabumba, /blog, ou olhando lá no canto superior direito do site Clínica Marcelo Parazzi, tem lá um íconezinho escrito blog. Nesse blog vocês vão encontrar um monte de textos, uma série de textos relacionados às dependências químicas, né? E também no site, se vocês colocarem na busca ali do site, teste dependência química, teste Marcelo Parazzi, vocês vão encontrar um teste que não é um teste de base científica, tá bom? Ele é um teste assim, grosso modo, superficial, para ajudar o indivíduo a detectar se pode haver a presença da dependência química nele ou não, e se essa dependência química estará num grau leve, moderado ou grave, porque tem as gradações, né, ou as graduações do grau mesmo de importância dessa doença na vida do indivíduo, tá? Ou
Vocês podem colocar no Google também, teste Marcelo Parazzi, vai aparecer o testezinho, no final tem um vídeo meu, tá? E lá naquele vídeo eu digo, olha gente, é uma suspeita, né? Se vocês responderam afirmativamente para algumas questões, é uma suspeita. Procure um profissional, né, para ver se essa suspeita se confirma ou não, tá bom? Bom, então legal, dito isso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então dos 7 critérios. Então, para resumir, não trazer os 11 aqui para vocês, eu separei os 7 critérios que dá para a gente entender bem legal aí a síndrome crônica recidivante denominada dependência química. O primeiro critério, gente, ele está ligado à sensação da perda do controle, né? Perturbação do controle na vida do indivíduo, né? Basicamente é a pessoa que tem dificuldade de dizer não ao uso, né? Então, quando nós estamos diante de um indivíduo que usa uma ou mais substâncias psicoativas, como eu expliquei para vocês, e tem uma dificuldade de dizer não ao uso, a gente diz, opa, já tem um critério presente na vida desse indivíduo, tá? Depois no final eu vou falar para vocês quantos critérios ele precisa apresentar, pelo menos, para a gente detectar uma dependência química ali. Então, primeiro critério, a perda do controle, a dificuldade de dizer não, tá? Segundo critério, a gente vai falar sobre a tolerância, né, gente? Então, assim, a tolerância, vamos dar um exemplo aqui. É quando o indivíduo, ele toma 2 cervejas naquela noite, né? E ele sente uma leve embriaguez que ele queria sentir, que ele busca sentir, que portanto é prazerosa para aquele indivíduo. E passadas algumas semanas, aquele indivíduo que começou ali naquele momento a tomar essas 2 cervejas, passadas algumas semanas, aquele indivíduo, para sentir aquele mesmo nível de sensações que ele estava sentindo com 2, ele passará a precisar de 3 ou de 4, porque vai acontecendo uma neuroadaptação à presença constante daquela substância psicoativa, né? O cérebro vai se acostumando e se acomodando com aquele nível de álcool, por exemplo, presente, né, ali no nosso sistema, e ele passa a pedir mais. Ele diz, olha, preciso de um pouquinho mais para dar aquele efeito anterior, tá? E então esse é o segundo importantíssimo critério, a pessoa que vai aumentando gradativamente esse consumo durante um período dessa relação com a droga, com o álcool, tá bom? O terceiro critério é um critério que a gente denomina na clínica da dependência química de critério-chave, que é o critério da síndrome de abstinência, tá? Por que critério-chave? Porque se um indivíduo apresenta síndrome de abstinência, né, sintomas da síndrome de abstinência, dor de cabeça, sudorese, irritabilidade, depressão, né? Isso vai variar de substância para substância, significa que fatalmente aquele critério da síndrome de abstinência arrasta junto consigo outros critérios, tá? Então a síndrome de abstinência, ela nunca está sozinha, ela sempre arrasta consigo outros critérios, porque já é um sinal importante da presença da síndrome de dependência química na vida do indivíduo, tá? Bom, falando um pouquinho mais da síndrome de abstinência, ela também é um sinal de neuroadaptação, né? De adaptação cerebral à presença constante daquela substância, né? No organismo, no nosso cérebro, né? E uma curiosidade bacana, gente, para passar para vocês nesse sentido, é que assim, essa neuroadaptação, num primeiro momento, é uma tentativa do nosso cérebro em se defender daquela substância tóxica, daquela substância que altera o seu funcionamento normal, né? Então, à medida em que ela percebe que existe aquela substância ali presente, né,
no organismo daquele indivíduo, o cérebro do indivíduo ele tenta se defender, né? Ele tenta se acomodar, né? Àquela presença constante, né? Daquela substância, tá? O problema é que isso também, né, além de causar uma alteração do funcionamento normal cerebral do indivíduo e orgânico de maneira geral do indivíduo, vai sensibilizando, né, esse órgão, vai sensibilizando o nosso corpo, mas vai sensibilizando esse órgão, que é o nosso cérebro, né, um órgão importantíssimo. E à medida em que aquela substância cai de nível no nosso organismo ou falta totalmente no nosso organismo para o indivíduo que fica abstêmio por alguns dias, né? Essa sensibilidade vem à tona, se torna evidente através, né, dessa reclamação que são os sintomas da síndrome de abstinência de uma ou mais substâncias que eu citei agora há pouco para vocês, tá bom? Então, terceiro critério, sintomas, né, ou síndrome de abstinência. Quando eu falar síndrome de abstinência, é esse conjunto de sinais, né, que o nosso corpo emite a partir da diminuição do uso de uma ou mais substâncias ou da falta do uso de uma ou mais substâncias. E quando eu falar abstinência, é quando o indivíduo está abstêmio, está sem uso, tá? Gente, para a gente ir entendendo todos os conceitos aí, né? Tem uma colega aqui, a Maria, que já colocou uma pergunta. Obrigado, Maria. Gente, vão colocando aí, né, as observações e as perguntas de vocês, que ali mais para o final da live eu vou ter o maior prazer em tentar responder, né? Eu gosto sempre de falar tentar responder, porque a gente não sabe tudo, não conhece tudo, né? Então, aquilo que a gente consegue, a gente responde, aquilo que a gente não consegue, a gente vai aprender mais depois, né? Bom, muito bem. Quarto critério diagnóstico da doença, né? Ou da síndrome, melhor dizendo, de dependência química, essa síndrome crônica recidivante, que eu já expliquei para vocês o que significa. É a evitação, né? A busca pelo alívio da síndrome de abstinência, tá? Então o indivíduo ali, ele está irritado, ele está fissurado, né? Ele está fissurado, né? Com vontade de uso da substância, ele está suando, ele está deprimido, né? Então é nesse momento que ele fala, puxa, eu preciso daquilo porque eu sei que se eu usar aquilo nesse momento, por um momento eu vou me sentir melhor por afastar esses sintomas da síndrome de abstinência, tá? Então, o quarto critério é o indivíduo que busca afastar, né, ou aliviar os seus sintomas da síndrome de abstinência através do uso, tá, da substância. Quinto critério, gente, diz respeito ao estreitamento do repertório de uso da pessoa, né? É quando a pessoa vai conectando a rotina dela ao uso. Puxa, então eu vou até o trabalho, mas antes eu vou dar uma passadinha por aqui, ali no bar do seu João, porque eu já tomo alguma coisa para evitar o sintoma de síndrome de abstinência, que é o tremor nas mãos da bebida alcoólica, né, do álcool, e aí depois eu vou para lá, e lá de repente no almoço eu dou uma escapadinha também, eu corro ali no meu colega ali ao lado, colega que vende ali um baseado, né, uma maconha, e eu uso um pouquinho para aguentar a pressão da tarde, porque a tarde passa um pouquinho mais devagar. Então a pessoa vai conectando o seu repertório comportamental e o repertório comportamental do seu dia a dia, conectando gradativamente mais ao uso e à busca, né, pela substância, tá, gente? Consequentemente, o que pode ir acontecendo com esse indivíduo? Então, aquele é o quinto critério. O sexto critério é a saliência do uso. Então, ele vai cada vez mais estreitando o seu repertório, abandonando também uma coisa importante do estreitamento do repertório, que, por exemplo, uma pessoa que ama
alguma coisa, por exemplo, ama jogar bola com os amigos, ama jogar vôlei com as amigas ou com os amigos e vice-versa, né? E vai abandonando esses lazeres e esses prazeres, né? Para cada vez mais estar conectado com a substância, tá? Então, só fechando o critério quinto, né? Que é o estreitamento do repertório em detrimento do uso do indivíduo. E o critério sexto, aí sim, a saliência do uso, que também está conectado com isso que eu falei, quer dizer, o uso ele vai se tornando mais importante na vida do indivíduo do que tudo, né? Então, do que brincar com o filho, brincar com a filha, do que sair com a esposa no final de semana para ir para uma cidade vizinha, almoçar num lugar que eles gostam, que eles acham bacana. Então, a pessoa vai querendo ficar em casa, ou ficar na rua com amigos ou parceiros de uso, né, ou com colegas, né? Muitas vezes se diz, né, que na dependência química não se tem amigos, né? Então a pessoa ela vai cada vez mais possibilitando que esse uso se torne cada vez mais central e importante na tua vida. Esse é um outro critério, é o sexto critério, penúltimo dos que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá? E por último, gente, critério é a reinstalação da síndrome de dependência química. O que é isso? Então é aquele indivíduo que está lutando para parar, que está querendo parar porque percebeu ali alguns malefícios ou porque tem alguém pegando no pé dele, né, para que ele pare, porque as coisas não vão bem. E aí ele para, ele entra em abstinência, né, que é no não uso, e ele entra em manutenção do uso. Mas como a gente está falando de uma síndrome crônica recidivante, então lembra que eu expliquei lá no início da live, recidivante, o caráter de retorno, né, da síndrome, ele pode recair, né? Ele pode ter uma breve recaída, um breve retorno ao uso, que a gente chama de lapso, ou ele pode ter um retorno mais substancial, mais prolongado, que a gente chama de recaída, ou a reinstalação da síndrome de dependência. E aí a gente já percebe que esse indivíduo ele está com dificuldade, né, de lidar com a síndrome, de manter o não uso. Então esse é um sinal também, é mais um sinal importantíssimo de que há uma síndrome, ou de que pode haver uma síndrome instalada ali e que a pessoa não vai conseguir sair sozinha. Ela não vai conseguir sair sem apoio, sem tratamento, sem recuperação, né? É aí que entram os profissionais da área da saúde, dando preferência para os especialistas no assunto, né? E aí que entram outras entidades também, né? Como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, para dar apoio a esse tratamento e a essa recuperação, né? Eu costumo dizer que assim, né, diante de uma síndrome tão complexa, tão difícil de tratar, tão difícil de recuperar, quanto mais a gente reunir aí para esse exército, né, para a gente buscar a vitória ou as vitórias em meio às derrotas, melhor. Melhor para a gente, melhor para o paciente, melhor para o recuperando ou para a recuperanda, tá, gente? Porque não é só homem que tem dependência química não, né? São mulheres também, né? E as famílias precisam entender que quando há um problema nesse sentido, deixa a vergonha de lado, deixa o machismo de lado, deixa a repressão sexual que incide sobre as mulheres social de lado e vamos lá, vamos buscar tratamento, vamos buscar ajuda, porque todo mundo pode adoecer de dependência química, independentemente do gênero, classe social, credo, né, partido político e assim sucessivamente, tá? Muito bem, gente. Então, tá aí, né? A questão aí, né? Então, agora aí eu passei para vocês, né? Os critérios diagnósticos da doença. Relembrando, hoje são 11, mas que derivaram desses 7. Mas esses 7 são chave e são eles que eu quis trazer aqui para vocês de uma forma mais resumida, né? Tá bom? Então, muito bem. Gente,
Ah, eu separei aqui agora algumas dúvidas bastante frequentes, né, em relação a essa síndrome, né, denominada dependência química, né? E eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês essas dúvidas bastante frequentes, procurando respondê-las, tá bom? E aí eu já vou me encaminhar para a parte final aí da minha apresentação e vão colocando aí, viu, gente? Perguntas e as questões de vocês. Gente, e se lembrem, ó, tem o meu canal lá no YouTube. Vocês colocarem no YouTube Marcelo Parazzi, Parazzi com 2 Z's de Zabumba, ou se vocês colocarem lá Clínica Marcelo Parazzi, tanto faz, vocês vão encontrar o meu canalzinho, vai estar lá escrito Marcelo Parazzi, Clínica, tá? Por favor, se inscrevam, tá? Ativem lá o sininho para todas as notificações, para vocês receberem sempre que a gente postar um vídeo. Geralmente esses vídeos estão indo para lá às sextas-feiras, tá? Curtam o conteúdo, se vocês gostam do meu trabalho, né? Curtam lá da live, curtam o conteúdo, porque é legal, quanto mais gente curtir, compartilhem, mais informação chega para as pessoas, né? E isso é muito bacana para elas, é muito bacana para mim, para o meu trabalho também, tá? Para a clínica Marcelo Parazzi, que não é feita só pelo Marcelo Parazzi, é feita por uma série de psicólogos, tá bom? Bom, então legal, tô vendo aí, já estão entrando aí alguns comentários, algumas perguntas, excelente, gente. Então vamos lá, porque o tempo urge, né? Meu Deus, já para um pouquinho mais aí de 30 minutos de live, né? Uma dúvida muito comum, a síndrome de dependência química, ou aquele nome que eu trouxe para vocês no início, essa síndrome crônica recidivante, tem cura, Marcelo? As pessoas perguntam. Eu digo para as pessoas, gente, quando a gente fala de uma síndrome crônica, né, esse caráter crônico é um caráter que nos impede de falar em cura, né? Mas ele nos possibilita falarmos em recuperação. Então esse caráter recidivante que eu expliquei para vocês no início da live, né, que é esse caráter de retorno, né, a pessoa entra em abstinência, tenta manter, mas diante de um gatilho ou de um fator estressor interno ou externo, sendo que geralmente os internos eles são mais poderosos do que os externos, pode derrubar esse indivíduo, né? Pode fazer esse indivíduo escorregar num breve uso e pedir ajuda e voltar para a abstinência, ou num uso mais prolongado e ter dificuldade de pedir ajuda e voltar para a abstinência, né? Então é por isso que a gente fala em recuperação e não em tratamento. Só que isso muitas vezes desanima muita gente. A gente tem que tomar cuidado com essa história verídica, né? De não tem cura, mas tem recuperação. Porque assim, né, gente? Às vezes a pessoa pode ter a crença de que, se não tem cura, então, né? É aquela velha história, né? Se não tem solução, solucionado está. Mas esse ditado que se aplica muito bem a coisas que a gente não pode lidar, não se aplica bem a essa questão, por quê? Porque a gente pode lidar com a dependência química, a gente pode evoluir e fluir com a dependência química, a gente pode superar a dependência química dentro de um processo de recuperação. E não precisa ser dentro de um processo de cura, pode ser dentro de um processo de recuperação. Marcelo, então você está dizendo que se alguém fizer o tratamento, lutar, entre idas e vindas que geralmente fazem parte desse processo de tratamento e desse processo de recuperação, a pessoa pode chegar no patamar de abstinência, pode chegar no patamar de manutenção de abstinência, né? Manutenção do não uso, e pode seguir assim até o último dia da vida dela? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo e a mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Sim. Dependência química que não tem cura, tem recuperação, né? E um indivíduo que entra em abstinência e entra numa fase mais duradoura de manutenção de abstinência, ele pode sim escorregar ou recair, mas ele pode sim,
né, chegar num nível de estabilidade, né, e ir até o último dia da sua vida sem recaídas, sem novas recaídas, sem novos escorregões, tá? E é isso que eu gosto muito de ajudar as pessoas, né, de me juntar às pessoas, né? Lá na Clínica Parcelo Parazzi a gente gosta muito, né, de se somar e de se juntar às pessoas para que a gente busque isso, para que a gente atinja isso. Tá bom, gente? Então, tá aí uma questão importante e relevante que eu quis trazer aqui para vocês. Agora eu vou trazer mais duas para depois passar, né? Que eu já estou me prolongando um pouquinho, eu gosto de falar, né? Principalmente dessas questões que a gente, né, transita com alguma tranquilidade, né? Já estamos aí a quase 40 minutos de live, né? Bom, uma dúvida muito frequente é assim, o início do tratamento ele é seguido de uma rápida entrada na abstinência? Gente, geralmente não. Então assim, o início do tratamento, a pessoa começou o tratamento, ela já para de usar e se mantém? Geralmente não, gente. Geralmente é muito diferente disso, é muito mais árduo do que isso, é muito mais árduo do que isso, é muito mais dispendioso do que isso. Dado o caráter dessa síndrome, portanto complexa, que brota de vários lugares, crônico, né, que a gente não fala em cura e sim em recuperação, e recidivante, que está ligado ao crônico e que vai lutar e que vai tentar se manter ali presente na vida do indivíduo, né? Então, geralmente, o início ele é bastante conturbado. A gente começa num tratamento de dependência química, apagando incêndio, né? Com o indivíduo e com a família, orientando a família. É muito importante que a família participe do processo ativamente, entendendo que o problema não é do indivíduo dependente químico, o problema é do todo, cada um com as suas características, com as suas obrigações, com as suas necessidades, com as suas contribuições e com as suas dificuldades também, né? E aí o trabalho é árduo para tentar chegar numa diminuição do uso, geralmente é assim, tá, gente? E depois na abstinência, que é no não uso, e posteriormente a luta é pela manutenção, né, dessa abstinência alcançada e conquistada, pela manutenção desse não uso, tá? E geralmente acontece no início desse tratamento, mesmo no início da manutenção desse não uso, lapsos ou recaídas, né? Que são os escorregões aí no uso, tá? Que a família precisa estar bem treinadinha para poder lidar com isso, porque senão empurra o indivíduo mais por precipício ainda do que pega na mão dele e traz de volta para a recuperação. O profissional também precisa estar bem treinadinho nisso. E o paciente já desde o início do tratamento precisa estar avisado disso, porque vai acontecer e o que a gente precisa fazer nessa hora. Porque muitos tendem a desistir, a quebrar o tratamento, a própria família às vezes. Isso é um erro, né, muito grande, muito, muito ruim, muito triste quando acontece, né? Porque é também no estudo das recaídas, dos antecedentes, que a pessoa vai aprendendo, evoluindo, se fortalecendo, aprendendo a antecipar, a prevenir, né, esses episódios e vai fazendo o seu processo de evolução e de fortalecimento, tá bom? Então, queria passar isso para vocês nesse sentido. E por fim, da minha parte, para vocês, né, uma dúvida muito frequente. Internação é sinônimo de tratamento para dependência química? Internação não é sinônimo de tratamento para dependência química. Só vai ser sinônimo, né, no quadro grave de dependência química. Então, voltando um pouquinho aos critérios diagnósticos que eu passei para vocês, o que vai ser um quadro leve? Um indivíduo que ao longo de pelo menos 12 meses de vida, tá? Isso faltou lá nos critérios diagnósticos, então eu aproveito para complementar aqui.
que em pelo menos 12 meses de sua vida a gente observa alguns daqueles critérios presentes. E se o indivíduo apresentar de 2 para mais, pelo menos 2 ou mais daqueles critérios presentes, já se tratará, né, da instalação, da presença da dependência química na vida daquele indivíduo. E quanto mais critérios diagnósticos o indivíduo apresentar, né, da síndrome de dependência química, mais grave a síndrome é. Então, se ele apresentar ali, gente, né, dos 7 que eu passei para vocês, lembrando, atualmente são 11, eu passei 7 para resumir para vocês os 7 que são chave ali para a gente. Se ele apresentar ali de 4 a 7, de 5 a 7, a gente já está falando de uma dependência química grave. Geralmente esses indivíduos, né, na grande maioria das vezes, eles só vão conseguir entrar em tratamento através da internação, para posteriormente continuarem o tratamento, né, sem internação. Então, do meu ponto de vista, a internação é a porta de entrada para o tratamento, mas não é a porta de saída, tá? Porque depois a pessoa precisa continuar o tratamento aqui fora, a família já precisa estar sendo orientada, muitas vezes um membro ou outro da família precisa também ser tratado, e assim a gente segue com esse tratamento e essa recuperação. Tá bom, gente? Então, internação não é sinônimo, porque se o indivíduo tiver uma dependência química em que ele apresenta 2 ou 3, no máximo, critérios diagnósticos da doença, dá para a gente tratar ambulatorialmente. E muitas vezes, até mesmo no quadro moderado, de 4 a 5, mais ou menos ali, critérios da doença, ainda dá para a gente tratar em caráter ambulatorial, que é o caráter sem internação. Tá bom? Então, tratamento de dependência química, né? Aí sim é correto dizer, seja ele em caráter de internação inicialmente, ou seja ele inicialmente em caráter ambulatorial, tá? Para depois dar sequência no tratamento ambulatorial, ou no caso da internação, para depois o indivíduo vir para a continuidade do seu tratamento em caráter ambulatorial, que é o caráter sem internação. Ufa, beleza, gente? Era um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Semana que vem eu vou separar alguns outros temas relacionados à dependência química para continuar essas lives, né, e um número X de lives que eu vou fazer dentro desse circuito da dependência química para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos às perguntas, aos comentários, não é? Das pessoas aqui. Se eu esquecer para trás alguma pergunta, aí o dono da pergunta aí, ou a dona, me avisa, tá bom, Marcelo? Tem a minha pergunta lá, ou coloca de novo para mim aí para me ajudar. A Maria diz assim, pergunta assim: como a família pode ajudar o dependente químico em busca da recuperação? Ó, que pergunta bacana, interessante, né, Maria? Eu entendo, Maria, que a família, ela pode ajudar, sim, em primeiro lugar, acolhendo o indivíduo, tá? Mais ou menos colocando para o indivíduo, olha, a gente sabe que você está numa situação difícil, a gente não quer te julgar, tá? A gente quer te ajudar, mas a gente entende que você e a gente, todos nós precisamos de ajuda. Então, olha, vamos lá, vamos juntos pesquisar um profissional, vamos lá, eu vou com você conversar com esse profissional. Você não precisa fazer nada do que você não queira fazer, mas é importante que você aceite essa ajuda. Você está sofrendo, eu estou sofrendo, eu te amo, eu não quero te ver assim, né? Entendo que você também me ama, apesar de que nesse momento você está com dificuldade até de reconhecer isso por causa do uso, da agressividade, né? Mas vamos lá, é um caminho, vamos tentar entender o que fazer, como fazer, estaremos juntos. Então, eu acho que é através do amor, é através do acolhimento, não é através da raiva, da agressividade, que muitas vezes está presente. A gente não pode julgar, né, nem a família, porque é uma situação realmente difícil de lidar, né, muito delicada, tá? Mas eu acredito muito que é através disso, e ao mesmo tempo, viu, Maria, gradativamente colocando regras no indivíduo, porque muitas vezes a família querendo ajudar ou querendo se livrar de alguns medos de que o indivíduo piore, ela acaba
enganosamente, né, se enganando em que está ajudando o indivíduo a não piorar e muitas vezes está sendo tá fazendo uma manutenção da doença do indivíduo, dando dinheiro para ele usar, deixando ele usar dentro de casa, né? Permitindo com que ele continue acessando aquele carro que... Oi, deu um cortezinho aqui, gente, mas acho que já voltou, né? Então, precisa ir devagarzinho colocando regras, limites, fazendo o indivíduo perder algumas coisas que a sua própria condição e doença vai fazendo ele perder. Mas a família precisa ser um instrumento dessa perda, também gradativa, tá? Vamos ver aqui, né, gente? Que mais? Tem diferença no comportamento do homem e da mulher dependente? No comportamento assim em si, Renata, tem muita semelhança no comportamento, tá? Tem muita semelhança, mas dá pra gente, mas existem diferenças, sim, e dá pra gente dizer. Muitas vezes a mulher, por conta da repressão sexual, do machismo, né, são muito julgadas, elas acabam muitas vezes sofrendo mais caladas, sofrendo mais isoladamente, né? Às vezes até sendo mais julgadas do que o próprio homem pela família. Às vezes a família também quer esconder aquele problema, porque puxa vida, olha a nossa menininha, o que aconteceu, né, com a nossa menininha. Então a menina ela pode ter, né, a mulher ela pode ter esses comportamentos diferentes aí, em termos de comportamento, tá? Em relação ao homem, tá, Renata? E como eu disse, muitas semelhanças, né? Muitas mulheres também têm as semelhanças, vão para a biqueira, compram droga, frequentam o bar, usam a substância, às vezes já levam a substância para a própria casa, para o seu quarto, para o seu banheiro, para utilizar de uma maneira também muito semelhante ao homem, tá? Então tem muitas semelhanças e algumas diferenças sim, tá? O Felipe fala, boa noite, Marcelo, estou em recuperação há 5 meses, mas para mim parecem 5 anos. Existe alguma razão para essa distorção de tempo? Primeiro, Felipe, parabéns pela sua luta, pela sua garra, pela sua superação, pela sua manutenção da abstinência, tá? Cara, a gente poderia tentar estudar um pouquinho mais para você o que é para você, o que significa para você essa distorção. Mas é interessante porque quando você chama isso de distorção, é porque você talvez esteja pensando que isso não é tão bom para você. Achar que está há 5 anos, sendo que está só há 5 meses. E o que pode ter de pegadinha, né, de armadilha, de gatilho aí, né? É o afrouxamento da sua recuperação, o afrouxamento do seu tratamento, né? Dentro do afrouxamento da sua recuperação, o afrouxamento do seu plano de prevenção à recaída. Então acho que eu já posso ir ali porque eu estou forte, porque eu me superei bastante, porque eu evoluí bastante. Então eu daria essa dica aí para você. E de repente, as razões elas podem ser múltiplas. A gente precisa investigar psicologicamente mesmo, tá, Felipe? Para cada indivíduo como é que isso funciona. Mas às vezes a razão que está por trás disso pode até vir a ser uma sabotagem, né? Então, sabotagem ela está muito presente, né, no comportamento dependente ou no próprio tratamento e recuperação que a gente precisa ficar esperto, ficar ligado, né? Tudo bem, Felipe, vamos em frente, cara. O Fernando Ribeiro participou, meu amigo, psicólogo, especialista em dependência química também, já participou de live aqui comigo. Parabéns pela explanação, Marcelo. Na sua opinião, quais são os principais motivos que levam à ruptura do processo da manutenção terapêutica e da própria abstinência? Fernando, são os gatilhos, né, cara? E para mim os gatilhos internos, eles são os mais poderosos. Então o indivíduo ter ali, né, uma ansiedade mais poderosa e mais forte, está com dificuldade de aprender ou de desenvolver a lida, né, com esse processo de ansiedade,
ou processo depressivo mesmo, né? Então esses fatores internos, esses gatilhos internos, do meu ponto de vista, eles são poderosos nesse sentido de ruptura de tratamento, de manutenção de abstinência. E crenças também, né? Crenças limitadoras, crenças distorcidas, que a gente fala muito em terapia cognitivo-comportamental, ligadas à dependência química, né? Que é a crença do tipo assim, olha, não adianta, tá vendo? Nada que eu faça vai me fazer vencer. Eu já tive algumas internações, alguns tratamentos, recaí de novo, quer saber? Jogo a toalha, né? Essas crenças, elas são muito perigosas porque enquanto o indivíduo estiver fixado a elas, de fato, elas não vão, essas pessoas não vão superar a síndrome de dependência química, né? E aí o Anderson, oi Anderson, coloca aqui, quem pode internar um dependente químico? Então, né, Anderson, o dependente químico ele pode se internar, né? Agora, quando o dependente químico ele não quer se internar, está num quadro grave de dependência química e já vai se pensar ali, né, numa internação involuntária, geralmente é um familiar que toma a frente, que vai falar lá com o médico, que vai avaliar o diagnóstico, que vai tentar avaliar esse indivíduo para poder, né, avaliar se realmente há uma necessidade de internação e se necessário for um caso grave, o indivíduo está correndo risco de vida, está acabando com o patrimônio dele, da família, né, está colocando outras vidas em risco, né, muitas vezes aí pode se enveredar para uma internação involuntária, né, que pode ser solicitada por esse médico em consenso com aquele membro familiar que está de posses das suas faculdades mentais, avaliando e sofrendo também com aquele quadro, tá? Anderson. Mas o indivíduo, né? E o bacana é quando o indivíduo reconhece o problema, né? Aceita que há um problema, que precisa de ajuda, que precisa de tratamento e busca esse tratamento, busca se informar com os profissionais, né? Muito bem, e por fim aqui, gente, tem o Lucas. O Lucas diz, estou em recuperação há 6 meses. Qual a melhor forma de lidar com a codependência da mãe e namorada? Lucas. Cara, a melhor forma é entender que a tua síndrome favoreceu o desenvolvimento da codependência dessas pessoas. Então, que essas pessoas possam ser empáticas com você e que você possa ser empático com essas pessoas, tá bom? Que exista ali uma aceitação, né, de que todos vocês têm as suas virtudes e os seus defeitos, né, aquilo que vocês aprenderam para poder lidar com a problemática e a dificuldade em lidar com a problemática, né, acho que essas são dicas e passos importantes, né? E que se você tiver um pouquinho à frente no entendimento da codependência, leia bastante, viu, Lucas? Porque eu já vi muitas vezes gente sair de internação, chegar para a família e falar, apontando o dedo mesmo, né? Você é codependente, né? Fique longe de mim. Gente, isso, primeiro que não é entender codependência e segundo que não é fluir, ajudar as pessoas, né? Se o dependente vai sendo ajudado em alguns momentos pelas pessoas na sua dependência, é importante que ele ajude as pessoas na sua codependência também. E aí, né, Lucas, sugerir para elas, olha, vão procurar um psicólogo especialista para acompanhar vocês semanalmente nessa codependência, para ir tratando, ir ensinando, ir desenvolvendo a recuperação de vocês. Vamos procurar lá o Amor Exigente, o Al-Anon, né, os grupos de mútua ajuda para vocês também aprenderem, né? Quanto mais aprender, melhor. Tá bom, Lucas? Então, são algumas dicas e alguns caminhos aí nesse sentido, tá bom? E a Maria colocou mais uma pergunta aqui. Gente, a live vai acabar, mas vamos lá, ó. No caso de internação, como lidar melhor com o distanciamento do ente querido, sabendo que a internação dura meses? Maria, gente, ó, se cair a live, a gente volta rapidinho só para os
detalhes finais, tá bom? E aí, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta na próxima, a gente faz, tá bom? Mas, ó, Maria, nesse caso, eu acho que é muito legal a gente pensar assim, tá? O indivíduo está fisicamente, nesse momento, distante de mim, mas gradativamente, né, emocionalmente, cognitivamente, próximo a mim. Porque se ele está tratando, se ele está recuperando, ele está voltando a ser o que realmente ele é, né? Então ele está fisicamente distante de mim, mas nos outros aspectos vivenciais todos, cada vez mais próximo a mim, né? Eu acho que acho que aí é uma boa para a gente lidar com a saudade e com o distanciamento do indivíduo, né? A gente focar nisso, porque de que adianta ter o indivíduo próximo, mas deteriorado pela síndrome de dependência química, por essa síndrome crônica recidivante que eu disse para vocês, não é mesmo? Né? Porque o indivíduo, se ele está ainda no estágio grave que requereu a internação, ele já não está muito mais sendo ele, né? É um indivíduo atravessado pela dependência química, tá? Então essa é a dica. Gente, aí acho que ainda dá tempo de fazer as considerações finais. Então, olha, acessem o blog da Clínica Marcelo Parazzi, façam o teste, tá? Que eu citei para vocês anteriormente. Coloca lá teste dependência química, põe no Google teste Marcelo Parazzi. Acessem as lives também lá no YouTube, curtam lá, né? Se inscrevam no canal, divulguem o canal, quem gosta do meu trabalho, quem gosta das minhas lives. Vamos propagar a informação, né? Ajudar as pessoas a terem informações de qualidade, ajudar o psicólogo também, né? A também ter cada vez mais pessoas ao lado dele ali para ele trabalhar e ajudar e se desenvolver, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação, pelo carinho, pelos comentários, pelas perguntas.